Olá, sejam muito bem-vindos a mais um painel do primeiro Congresso Online GenX, uma experiência sobre o futuro para entender os novos desafios das áreas de gestão e negócios. Nesse painel, nós vamos falar sobre a importância da contabilidade na gestão de crises. O professor Sérgio Diudícibus, que é um dos principais autores, pesquisador e profissional da área, defende que o objetivo principal da contabilidade é fornecer informações que possam ser úteis para a tomada de decisão pelos diversos tipos de usuários envolvidos. E é por isso que nós convidamos os professores Ricardo Rios e Wellington Rocha para falar um pouquinho da importância da contabilidade para a tomada de decisão gerencial e principalmente na gestão de crises. Então, eu gostaria de convidar o professor Ricardo para compor o nosso painel. Olá, professor Ricardo, seja bem-vindo. Olá, Mayara, obrigado pelo convite, professor Wellington, é uma honra estar com vocês neste painel para tratar um tema tão importante como a contabilidade. Professora, a satisfação é nossa. Apresentando rapidamente o professor Ricardo, ele é doutorando em Educação e mestre em Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Gestão Empresarial pela Universidade 9 de Julho, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de São Roque. Contador e empresário contábil, professor universitário há 13 anos, diretor acadêmico do Centro Universitário de São Roque, coordenador do curso de Ciências Contábeis. Ele atua na área contábil tributária há 25 anos, é coautor do livro Normas e Práticas Contábeis, obra premiada na categoria Livro de Contabilidade no Troféu Cultura Econômica 2012, é autor do livro Contabilidade Avançada, do livro Contabilidade para Executivos, em parceria com o professor José Carlos Marion. Ele é palestrante há 13 anos de temas voltados à área da contabilidade. Atuou em diversas entidades da contabilidade em nível local e estadual, e atualmente é delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Eu quero convidar também para compor o nosso painel o professor Wellington. Olá, professor Wellington, tudo Olá, bem? Mayara. Muito boa tarde. Mayara, meus cumprimentos, meu abraço a você, ao professor Ricardo Rios. Uma satisfação e um privilégio estar aqui participando deste importante evento promovido pela GEM. Satisfação é nossa, professor. Apresentando também o professor Wellington, ele é doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, concentração na área de Gestão Estratégica de Custos. Ele é certificado pela Harvard Business School em aplicação do método de caso no ensino de administração, é professor sênior da FEA USP, diretor-presidente da FIPECAF, coordenador do Laboratório de Gestão Estratégica de Custos da FEA USP e da FIPECAF, coordenador do Congresso USP de Controladoria e Contabilidade de 2007 a 2013, coautor de 5 livros da área de custos, todos pela editora Atlas, consultor de vários periódicos da área de controladoria, contabilidade e finanças, tem mais de 50 artigos publicados, mais de 40 trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacionais e mais de 70 palestras proferidas no Brasil e no exterior. Ufa! Lembrando, antes da gente iniciar o nosso painel, que todos os livros e cursos dos professores estão com uma condição diferenciada na vitrine do evento, então não deixe de conferir. Explicando rapidamente a dinâmica do nosso painel, o professor Ricardo e o professor Wellington vão apresentar, enfim, todos os conteúdos que a gente preparou, e no final eu retorno para fazer algumas perguntas. Então, com isso, eu passo a palavra para o professor Ricardo Rios para que ele possa iniciar a apresentação. Professor, a palavra é sua. Olá, Mayara, obrigado. Bem, nosso desafio aqui hoje é falar um pouco da importância da contabilidade na gestão de crises. Então, eu queria passar um pouquinho para a importância da contabilidade e eu venho tratando há algum tempo de um assunto que eu chamo aí de contabilidade 4.0. Bom, esse assunto até foi objeto aí de um curso junto aí com a GEM, um curso que está fazendo bastante sucesso aí. E, na verdade, nós estamos falando sempre, já há um tempo, mesmo antes dessa terminologia de contabilidade 4.0, da real necessidade de nós mudarmos o perfil, principalmente das organizações contábeis e também dos profissionais da contabilidade, para um perfil mais voltado a questões estratégicas, a questões de uso das informações contábeis.
Então, no começo de todas as palestras que eu faço sobre esse tema e também do curso, eu gosto de frisar sempre um ponto muito importante, que é, afinal de contas, como surgiu a contabilidade? Para que surgiu a contabilidade? Né? Então, a gente sabe que a contabilidade ela foi criada pelos mercadores, né? Por comerciantes. Para quê? Para registrar as transações comerciais. Então, veja que interessante. Nós temos uma contabilidade que não foi criada por contadores, ela foi criada pelos mercadores, que hoje nós podemos chamar dos empresários da época. Então, é a este público que a contabilidade deve servir prioritariamente, né, com exclusividade. Então, Maiara, eu pego o gancho que você fez aí dos comentários do professor Sérgio Diodícibus, e de fato é isso. A contabilidade ela é uma grande produtora de informações, né, informações úteis para nortear a tomada de decisão dentro das organizações. Ocorre que no desenvolvimento da contabilidade ao longo do tempo, na evolução em que ela passou, e como uma ciência social aplicada, ela evolui tal qual a evolução da sociedade, ocorre que ela foi sendo, cada região, cada local foi adaptando o seu sistema de contabilidade. E aí, essas adaptações foram sendo influenciadas por questões locais, por questões culturais, e praticamente nós criamos aí uma torre de Babel da contabilidade, né? E em cada região, em cada local, a contabilidade acabou sendo mais utilizada por um determinado perfil de público ou por um determinado tipo de usuário. Se você quiser entender melhor essa história, eu recomendo um vídeo que tem aí do professor Eliseu Martins, onde ele traz muito bem essa evolução e essa história das influências da contabilidade em vários, ao longo do mundo, né? Bom, e no Brasil, que é o nosso foco aqui, não quero me estender nisso, eu quero focar um pouquinho aqui no fisco, né? A nossa contabilidade ela foi, nas últimas décadas, muito apropriada para o fisco. Então, o fisco se serviu muito da nossa contabilidade e isso influenciou as nossas organizações contábeis e, de maneira geral, os profissionais da contabilidade também. Então, nós temos aqui, basicamente, um ponto a ser tratado. A maioria das empresas, principalmente as pequenas e médias, faz contabilidade apenas para atender questões burocráticas, questões fiscais. Veja, quando eu falo sobre isso nas minhas palestras ou até no Contabilidade 4.0, isso não é um tom de crítica. Eu acho que essas organizações contábeis aproveitaram-se de um nicho existente e que é atender obrigações fiscais, atender toda essa burocracia governamental que nós temos e fizeram muito bem, ganharam dinheiro com isso e ótimo. Ocorre que o que nós queremos chamar atenção aqui é que os empresários, e agora incluindo os pequenos e médios, eles não estão mais querendo apenas contabilidade para atender a questões fiscais. Eles estão começando a ter percepção da importância da ciência contábil, do profissional da contabilidade, para auxiliá-los em questões de estratégias de negócios. Isso já estava acontecendo, um pouco em função da globalização e da concorrência, porque hoje, né, o empresário que tem um negócio aqui, ali na esquina, ele compete com o mundo todo, ele não compete mais com o concorrente que está ao lado ou na cidade vizinha. Então, é capaz que eu consiga comprar um produto, muitas vezes, mais barato, até de fora do país, e recebo em casa pela internet, do que o preço praticado aqui pelo empresário. Então, ele precisa ter uma gestão de custos apropriada, ele precisa ter um planejamento estratégico apropriado para ele poder competir nesse cenário global. Então, isso já vinha ocorrendo. E 2 pontos acabaram acelerando isso. Então, eu chamo o de contabilidade 4.0, a influência da tecnologia da informação na profissão contábil. Então, hoje nós vemos um crescimento muito grande da inteligência artificial,
das ferramentas tecnológicas que podem ser aplicadas a várias profissões, e a contabilidade não fica fora disso, e elas estão acelerando esse processo de mudança de perfil, de mudança de prestação de serviços. Eu dizia, na época aí que nós começamos com o tema Contabilidade 4.0, olha, daqui 5, 10 anos, aquela organização contábil, aquele profissional contábil que não estiver preparado para fornecer outro tipo de serviço ao seu cliente, ele vai estar fora do mercado. Porque o que acontece no Brasil? Essa influência fiscal ainda ela é forte e ela ainda é predominante até os tempos atuais. Mas veja que o fisco criou um sistema chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Esse sistema já existe desde 2006. E o grande objetivo dele era cruzar informações, era coletar informações e fazer cruzamentos, de forma que ele pudesse ter todo o sistema de escrituração fiscal, contábil, trabalhista na sua base de dados. Se eu emito uma nota eletrônica, quem comprou de mim recebe a nota eletrônica e também emite uma, a escrituração fiscal já tá feita. Né? É uma questão apenas de vontade do fisco, de ele mesmo produzir os cálculos de impostos. Assim como no imposto de renda pessoa física, eu já consigo baixar minha declaração pré-preenchida, que é fruto desse uso da tecnologia pelo fisco e desse cruzamento de informações, isso também vai ser disponibilizado nas pessoas jurídicas. Bom, e por que não foi? Nós estamos há 14 anos do SPED. Por questões de infraestrutura interna do país, por questões do cenário econômico do país. Então, claro, os equipamentos no início do SPED para implantação de nota eletrônica, para implantação de cupom fiscal ainda eram caros, tecnologia cara, isso veio caindo ao longo do tempo. Tem locais no Brasil que não pega internet, então não dá para ter nota eletrônica, isso está melhorando. As questões de infraestrutura estão melhorando. Então, o que a gente quer chamar atenção é que esse trabalho repetitivo, esse trabalho mais operacional, esse trabalho mais burocrático, ele vai desaparecer, porque ele vai ser automaticamente produzido por essa tecnologia que o fisco possui. Além disso, a tecnologia da informação, ela está, como eu disse, trazendo várias ferramentas que estão facilitando o dia a dia do contador e que vão fazer o trabalho repetitivo que nós temos hoje perdido muito tempo para fazer. Então, nosso funcionário perde muito tempo para gerar SPEDs, adaptar SPEDs, ou então para gerar informações fiscais, informações trabalhistas e assim por diante. E hoje nós temos aí no mercado vários programas, nós chamamos de robôs, né, que já estão fazendo esse trabalho de uma forma muito eficaz, muito ágil e substituindo essa intervenção humana. Bom, então vai gerar desemprego aí para o pessoal da contabilidade? Não. É aí o foco que nós tratávamos já na chamada Contabilidade 4.0. As organizações contábeis têm que mudar o seu perfil para deixar de fornecer um produto mais assim, como que eu posso dizer, um produto mais de commodity, ou seja, onde todo mundo fornece esse produto de forma igual, para começar a oferecer um diferencial, produtos que agreguem valor. Então, eu tenho que me preparar para poder ajudar o empresário a gerir o seu negócio. E a contabilidade é ela que detém as informações, é ela que produz as informações para isso. Veja, nós estamos desde 2008 com a vinda de normas contábeis para o Brasil, né? Normas aí internacionais que hoje são normas brasileiras. E nós vemos ainda o grande número de empresas que não aplicam essas normas e, portanto, deve ter o grande número de profissionais que não se atualizou em relação a essas normas. Veja, as normas são, a sigla IFRS, né? Ela quer dizer Padrão Internacional de Relatório Financeiro. Então, veja onde está o nosso foco está no relatório. Você pegar a estrutura conceitual básica da contabilidade, ela fala hoje em características qualitativas do relatório contábil. Então, mostrando que o grande papel da contabilidade realmente é ser um reporte, é fornecer informações, e essas informações podem ser trabalhadas
para ajudar o empresário. Nessa época de crise em que nós estamos vivendo, da Covid, isso acelerou. Então, o que eu falava de 5, 10 anos, você pode contar que ele já é momento atual. Ou seja, nós já estamos sendo requisitados pelos empresários, especialmente os pequenos e médios que estão já passando por dificuldades, para auxiliá-los neste novo momento que estão vivendo. Num primeiro cenário, esse cenário de quarentena, eles nos procuraram para a interpretação dessas normas, essas leis. Então, será que eu posso financiar minha folha de pagamento? Posso suspender contrato de trabalho, reduzir jornada de trabalho? Eu posso fazer adesão ao Pronamp? Eu posso suspender pagamento de impostos? Então, veja, o contador já teve que sair um pouco dessa caixinha burocrática, mas ainda dentro de uma caixinha legal. Mas agora, quando nós voltarmos às atividades, saindo da quarentena, nós vamos enfrentar uma séria crise financeira e econômica. Então, aí ele vai precisar do contador para quê? Como é que eu faço a gestão do meu contas a pagar? Como é que você pode me ajudar a fazer a gestão do meu contas a receber? Ou seja, eu tive que dar descontos, ou então eu tenho que remodelar o meu serviço, eu tenho que readequar o meu modelo de negócios. Como é que eu posso reavaliar os meus ativos para reavaliar no sentido de entender a mensuração correta dos ativos e passivos? Como é que eu posso buscar recursos, alternativas? Então, nós temos que partir para um outro cenário, o cenário de aproximação do cliente, onde eu vou procurar entender quem são os seus concorrentes, quem são os seus fornecedores, qual é o produto que ele fabrica, qual é o serviço que ele presta, ajudá-lo a entender de logística, de planejamento tributário. Então, veja, aquele cenário projetado para 5, 10 anos, ele está avançando fortemente. Então, como a contabilidade pode ajudar na gestão de crise? Justamente em nós profissionais da contabilidade, as organizações contábeis, usarmos aquilo que a ciência nos proporciona de melhor. Né? Como nós estudamos custos, nós estudamos análise de demonstrações contábeis, nós estudamos normas de contabilidade, nós estudamos contabilidade gerencial. Então, aí eu volto naquela primeira provocação lá, que eu sempre deixo nessas minhas palestras sobre a contabilidade 4.0. Para que mesmo que foi criada a contabilidade? Foi criada lá para atender os empresários daquela época, os comerciantes. Então, vamos agora voltar para esse cenário, ou seja, vamos utilizar a contabilidade para produzir informações úteis, para ajudar na gestão do negócio e para que nós possamos oferecer um serviço com mais valor agregado ao nosso cliente e ajudá-lo a sair desse momento tão difícil de crise que nós estamos passando e ainda vamos passar. Nesse momento, é o conhecimento que nós temos e o conhecimento que nós podemos gerar é que vai fazer a diferença. Então, a contabilidade, eu tenho absoluta certeza, nunca antes, acredito eu, foi tão requisitada ou será tão requisitada como nesses momentos em que nós vamos viver a seguir. Então, é preciso que esse público se prepare para esse cenário e a preparação tem que ocorrer agora. De que forma a contabilidade pode ajudar de uma maneira mais prática, mais eficaz? Então, isso eu deixo aqui para o meu colega, o professor Wellington Rocha, entrar nessa questão com vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Ricardo Rios. É sempre uma satisfação ouvi-lo. É um prazer, né, contar com profissionais do seu gabarito, com amplo conhecimento que você tem. Eu gostaria de começar a conversar com as pessoas que nos assistem neste momento, fazendo uma colocação a respeito da informação gerada pela contabilidade. É verdade, sim, que a contabilidade tem a missão de gerar informação, mas eu diria que nós temos que, sempre que falar em contabilidade, falar nela no contexto de uma trilogia, uma verdadeira, digamos assim, entre aspas, uma verdadeira santíssima trindade que permeia toda a contabilidade, que é a informação, sim, porém, antes disso, antes de gerar informação, a contabilidade tem a missão maior de promover mensuração.
Mensuração no sentido de medição, de cálculo, de atribuição de valores aos eventos econômicos que ocorrem. Então, a contabilidade, o processo começa com a mensuração, com os cálculos, né, com as contas. Contabilidade, essencialmente, é isso, é a atribuição de valores, para poder, então, gerar a informação por meio dos seus relatórios contábeis, de que o professor Ricardo acaba de falar muito bem. Então, temos a mensuração contábil, a informação contábil, são duas entidades da trilogia, e aí vem a terceira entidade, extremamente importante, muitas vezes, infelizmente, esquecida por muitos contadores, a terceira entidade dessa trilogia, que é o quê? É a tomada de decisão. A trilogia se fecha, se forma, se completa desta maneira: mensuração, informação e tomada de decisão. Nós vamos falar aqui, o professor Ricardo já começou a falar, sobre a importância da contabilidade na gestão de crise, porque estamos passando por uma crise incrível gerada por esta pandemia do coronavírus. Porém, eu gostaria de lembrar ou de alertar, frisar que a importância da contabilidade deveria, e infelizmente não é, mas deveria estar sempre presente, independentemente de estarmos ou não num período de crise. A contabilidade sempre foi e será cada vez mais importante em qualquer época. Claro que neste momento, mais ainda, eu entendo, e o professor Ricardo Rios também acaba de falar, e mais ainda, neste momento, a contabilidade vai se mostrar extremamente importante e vai ajudar não só o Brasil, mas o mundo a sair da crise. Assim como a contabilidade ajudou a florescer o capitalismo para o desenvolvimento das nações mais avançadas do mundo, neste momento eu tenho certeza que ela também estará presente para ajudar o Brasil e o mundo a sair desta situação triste e que estamos vivendo. Então, ressalto, não se esqueçam, por favor, gostaria de passar uma mensagem muito forte de sempre entendermos a contabilidade no contexto daquela trilogia que começa com a mensuração, passa pela informação, mas tem que terminar na tomada de decisão, porque senão nada disso terá sido importante, nada disso terá tido sentido se não ajudar efetivamente os empreendedores, os gestores a tomarem suas decisões. Se a contabilidade, a informação contábil não for usada para tomar decisões, ela terá falhado na sua missão. Na verdade, a bem da verdade, refletindo bem, não é só a tomada de decisão propriamente dita. Eu diria que a informação contábil, ela vem ajudar os gestores, apoiar os gestores, empreendedores, os empresários, os responsáveis pelas empresas. A contabilidade vem ajudá-los em duas vertentes, duas frentes, eu diria. Na primeira vertente, a contabilidade vai ajudar as empresas a controlar. Controlar, planejar. Controlar, planejar, controlar. Ao planejar e ao controlar, a contabilidade vai possibilitar que você tenha o domínio da sua empresa, que você possa avaliar o desempenho da sua empresa como um todo, se a empresa está indo bem, se a empresa está indo mal, e não só a empresa como um todo, mas também as suas partes, as suas unidades, os seus departamentos, as suas linhas de bens e serviços. Então, no primeiro momento, a contabilidade vai nos ajudar a planejar, controlar e avaliar o desempenho da empresa, na primeira vertente. Na segunda vertente, aí sim, a tomada de decisão propriamente dita, como, por exemplo, a tomada de decisão sobre preços. Eu tenho quase certeza que os senhores e senhoras que nos assistem, tenho quase certeza que todos vocês hão de concordar comigo que uma das coisas, uma das decisões mais importantes que existem em qualquer empresa é a decisão sobre preço, precificação, gerenciamento de preços. Eu não quero dizer com isso
necessariamente que os preços serão formados ou estabelecidos exclusivamente com base nas informações contábeis. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que a informação contábil ajuda o empresário a formar seus preços, ajuda, porque outras variáveis na formação de preços são variáveis de mercado, de concorrência, mas a contabilidade ajuda, se não a formar o preço em si, pelo menos a saber se o preço que o senhor, a senhora está praticando é um preço adequado para cobrir os seus custos e gerar uma margem de lucro justa e adequada para a sua empresa, um adequado retorno do capital investido. Então, primeiro ponto que eu gostaria de colocar é a contabilidade como um instrumento de auxílio no gerenciamento de preços. Tantas e tantas decisões no dia a dia das empresas com relação a preço. O cliente quer desconto, os clientes sempre querem desconto, mas eu posso conceder o desconto? Até que ponto eu posso dar desconto? Qual é o meu limite de redução de preço? A contabilidade bem trabalhada, uma contabilidade operada por profissionais competentes, como o professor Ricardo acabou de ressaltar, deve e deverá sim estar capaz de dizer ao empresário, dar a ele um certo conforto sobre os preços que ele está praticando. Este é um exemplo da contabilidade, formação de preço. Numa outra decisão, num outro tipo de decisão, por exemplo, para ilustrar, onde a contabilidade pode ajudar, digamos uma indústria que esteja produzindo o seu produto final e esteja também fabricando suas peças, componentes usados nos seus próprios produtos. Será que não seria talvez mais conveniente, em vez de produzir internamente determinadas peças, em vez de produzir internamente determinados componentes, será que não seria talvez mais conveniente, mais econômico, encomendar a produção dessas partes junto a terceiros? Será que eu devo continuar produzindo essas peças? É um exemplo de decisão e que a contabilidade vai ajudar a decidir pelo caminho. E não só nesse sentido, pode ocorrer o inverso, claramente. Determinadas peças, partes e componentes que a minha empresa vem adquirindo de terceiros, de fornecedores externos, será que não seria mais interessante produzi-los internamente? É o inverso da situação inicial a que eu me referi. De novo, eu vou me basear, ou deveria me basear, em informações contábeis, no sentido de produzir internamente ou externamente. Na literatura, é um tipo de decisão clássica chamado produzir ou comprar. Na mesma linha, como saber, como um gestor, um empresário, saber se deve continuar prestando um determinado serviço, se deve continuar produzindo determinado artigo, ou se ele deve descontinuar. Será que esse produto realmente é lucrativo? Devo continuar produzindo? Ou seria melhor parar e passar para um outro produto? A famosa decisão de manter ou descontinuar um produto. De novo, a contabilidade está aí para ajudar o empresário nessa tomada de decisão. Claro, sempre estamos falando da boa contabilidade, a contabilidade gerencial, a contabilidade feita sob medida para o tomador de decisão. E quando eu falo, senhoras e senhores, sobre esse tipo de decisão de manter ou descontinuar um produto, na verdade não é só, ou não são só produtos que devem ser avaliados no sentido de manter ou descontinuar. Não. Também determinados clientes. As senhoras, os senhores que nos assistem hão de concordar, muitas vezes, atender determinado cliente ou determinado tipo de cliente, um determinado segmento de clientes, nem sempre é lucrativo. Robert Kaplan, famoso professor da Harvard Business School, já disse, baseado em pesquisas,
E, em muitas empresas, geralmente apenas 20% dos produtos respondem pelo lucro da empresa. Os outros 80% dos produtos dão prejuízo. E a maioria dos empresários não sabe disso. Não sabe quais produtos são lucrativos e quais são deficitários. Talvez até sintam-se relativamente confortáveis porque a empresa está caminhando razoavelmente bem, pode até dar lucro no fim do mês, no fim do ano, mas em que produto eu estou ganhando, em que produto eu estou perdendo? Com que cliente eu estou ganhando, com que cliente eu estou perdendo dinheiro? De novo, a resposta vem via contabilidade. É a contabilidade que está pronta, ou deveria, ou deve estar sempre pronta para nortear o empresário também nesse segundo tipo, ou melhor, nesse terceiro tipo de decisão que eu falei até agora. Falei primeiro de precificação, gestão de preços, depois falei em produzir ou não determinados componentes, e agora estou falando em manter ou descontinuar produtos, manter ou descontinuar clientes, por exemplo. Sempre a contabilidade está ou deveria estar presente. Nessa mesma linha, uma outra decisão importante, parecida com aquela de produzir ou comprar. Lá atrás eu falei de produzir ou comprar uma peça, um componente. E agora eu falo de uma atividade, determinada atividade que eu desempenho internamente, como, por exemplo, atividades relacionadas a asseio, conservação, vigilância e assim por diante. Se eu as desempenho internamente, será que não seria melhor terceirizar? Contabilidade, vai me ajudar. Ou ao contrário também, principalmente nos dias atuais, se eu tenho atualmente determinadas atividades realizadas por terceiros, se determinadas atividades para a minha empresa estão sendo realizadas por terceiros, são atividades terceirizadas, será que não seria o momento de internalizar, de trazer para dentro novamente essas atividades, numa época de crise, por exemplo, numa época talvez que eu não sei o que fazer com alguma mão de obra ociosa que eu tenha? De novo, a contabilidade está ou deveria estar presente para nortear o gestor nesse tipo de decisão, de terceirizar ou internalizar determinadas atividades. Numa outra vertente, o professor Ricardo Rios falou alguns minutos atrás da importância da contabilidade na gestão de crise, também particularmente no que se refere à gestão de custos. Me lembro muito bem, o professor Ricardo citou isso alguns minutos atrás. Gerenciamento de custos. Na minha opinião, a segunda coisa mais importante que o empresário deve ter na cabeça. A segunda coisa mais importante que o empresário deve ter na cabeça, gerenciamento de custos. E aí, a contabilidade vem, por exemplo, para medir. Lembrem-se, eu falei no início da minha intervenção, da trilogia, a verdadeira Santíssima Trindade: mensuração, informação e tomada de decisão. E agora, eu poderia, no âmbito da gestão de custos, por exemplo, a contabilidade pode mensurar o custo de uma capacidade ociosa, por exemplo. Estou tendo ociosidade. O empresário sabe, o gestor sabe, o engenheiro sabe, o executivo sabe que ele tem ociosidade, quando ele tem ociosidade. Mas o que a maioria deles não sabe é quanto me custa esta ociosidade. Qual é o custo da ociosidade? O custo contábil, o custo econômico da minha ociosidade. O custo contábil daquelas instalações que estão subutilizadas, o custo contábil daquela máquina que tem horas paradas, o custo contábil do empregado, do funcionário, do colaborador que não está trabalhando 100% do seu tempo. O empresário sabe que há ociosidade, mas quanto custa isso? De novo, senhoras e senhores, é a contabilidade que tem o preparo, a ferramenta, a expertise para dar essa resposta. Qual é o custo da ociosidade? Porque, ao conhecer o custo da ociosidade, o empresário poderá tomar decisões com muito mais firmeza, com muito mais consciência daquilo que ele está fazendo. Um pouco nessa linha da contabilidade, ajudando em tempos de crise, ela pode também ajudar a empresa a medir
a sua pressão arterial. Assim como nós, humanos, e até os animais, têm a sua pressão arterial medida de tempo em tempo, para ver como é que vai a nossa saúde, 12/8, conforme a idade, 13/9, etc. Da mesma forma, a contabilidade pode ajudar o empresário a medir a pressão arterial da sua empresa. Mas o que significaria isso? Medir a pressão arterial. Significa verificar se a taxa de custo fixo, a proporção de custos fixos está alta, está baixa, está normal. Isto é a pressão arterial, claro, entre aspas, de uma empresa. Será que a minha empresa está com pressão alta? Em outras palavras, será que o meu custo fixo está muito alto, acima do nível que deveria estar? Acima do nível médio das melhores empresas do meu setor? Então, a medição da pressão arterial de uma empresa se faz através do cálculo da proporção de custo fixo que a empresa está tendo em determinado período. E já está demonstrado cientificamente, por mais de uma pesquisa empírica, pesquisas de contabilidade, portanto, que aquelas empresas que operam com pressão alta, isto é, uma proporção de custo fixo acima da média, essas empresas têm um desempenho econômico financeiro abaixo da média. São empresas doentes. E aí, mais uma vez, a contabilidade ajudando o empresário a conhecer a sua empresa, a medir a saúde econômico-financeira da sua empresa. Resumindo, pessoal, de tudo aquilo que pude ter a satisfação de falar um pouco aqui com você, falei dos propósitos de uso da informação contábil, desde o planejamento, o controle e a avaliação de desempenho, primeira coisa que eu coloquei. Passei por tipos de decisão muito importantes, começando por decisões sobre preço, decisões sobre produzir ou comprar uma peça, decisões sobre manter ou descontinuar um produto, manter ou descontinuar um cliente, decisões sobre terceirizar uma atividade interna ou internalizar uma atividade terceirizada, e falei, por fim, de medir a capacidade ociosa, calcular o custo da capacidade ociosa e de medir, digamos assim, a pressão arterial das empresas. Com isso, eu espero ter dado uma contribuição, um recado forte, espero eu, sobre qual é a importância da contabilidade na gestão em tempos de crise, em tempos de pandemia. Mas, de novo, para encerrar a minha fala, eu gostaria de reiterar mais uma vez que a importância da contabilidade não deveria ser ressaltada apenas em tempos de crise como estamos vivendo, mas desde sempre e daqui para frente, com certeza, acima de tudo, ela vai nos ajudar a sair dessa crise e a fazer crescer não só o Brasil, como o mundo inteiro. Olá, professores. Bom, eu poderia ficar mais algumas horas escutando vocês falarem, porque com certeza foram informações extremamente relevantes. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Ricardo e ao professor Wellington. Obrigada por essas excelentes colocações, tanto em relação ao perfil do profissional de contabilidade, quanto às informações e suporte que são absolutamente fundamentais para a gestão das empresas. Então, antes da gente finalizar, a gente já está apertado no tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês, só para a gente ter aqui um espaço para uma mensagem final. Então, para o professor Ricardo Rios, eu gostaria de perguntar, professor, mais direcionado para o perfil das organizações contábeis, né? Qual deve ser o perfil de atuação das organizações contábeis nesse cenário de crise? Bom, Mayara, o perfil que nós estamos há um tempo orientando, indicando, é que, primeiramente, ele deve usar a tecnologia o máximo possível a seu favor, substituindo tarefas repetitivas, operacionais repetitivas, para que ele consiga ganhar tempo dos seus colaboradores. Depois um preparo, né? O maior problema que nós vemos hoje nas organizações é a gestão de pessoas. Então, nós precisamos preparar o nosso corpo de funcionários para esse novo cenário. Quer dizer, eu deixar de comercializar, né, um produto ou prestar serviços commodities
para algo de maior valor agregado. Então, o teu colaborador lá do departamento fiscal, ele ter condições de elaborar um planejamento tributário, um estudo, enfim, de vários departamentos, por exemplo, no departamento trabalhista fazer gestão de recursos humanos e assim por diante, ou seja, atividades muito mais elaboradas. E para isso ele tem que começar agora, ele tem que começar já, porque num cenário que nós projetávamos de 10 anos, ele ainda tinha um tempo. Agora, com a atual crise, o tempo é hoje. E esse treinamento, essa preparação da gestão de pessoas, ela não ocorre do dia para a noite. Então, ela vai levar um tempo de maturação, um tempo para alinhar essa modelagem de negócio. Então, se informe sobre tecnologia, né? Implemente essas tecnologias, hoje elas estão muito mais baratas, capacite o seu pessoal e use, de fato, a ciência contábil a seu favor e a favor do seu empresário. É esse o perfil, né, que a gente vem ressaltando aí. Excelente, professor Ricardo, muito obrigada. E agora, uma última pergunta para o professor Wellington. Professor, eu queria que você comentasse, em relação aos gestores executivos e empreendedores, que tipos de erros eles podem cometer se eles não contarem com as informações da contabilidade? Olha, eu diria assim, um tipo de erro muito comum, se eles não contarem com a informação contábil, é o erro de tomar suas decisões baseados apenas no feeling, no sentimento, na percepção. Eu diria esse é um grande perigo, um grande risco. Veja, eu não estou dizendo que as decisões não devam ser tomadas com base no feeling e na decisão. E essa variável também é importante. O empreendedor, aquele que luta diariamente ali para manter a sua empresa, ele tem sim e deve usar o feeling, a percepção. Ninguém melhor que ele conhece o seu negócio, os seus clientes e o seu produto. Porém, se ele ficar só no feeling, ele pode cometer erros muito graves. Ele precisa também escorar, basear as suas decisões em números. Aquilo que a contabilidade mostra, que de repente são números objetivamente calculados para mostrar a situação da sua empresa. E também ligado um pouco a isso, né, é o fato dele pensar que conhece uma determinada realidade, mas de repente ele não conhece efetivamente. Vários estudiosos e pesquisadores da contabilidade já falaram. Se você não mede aquilo que você quer administrar, você não mede, se você não calcula, você não consegue tomar decisão, não consegue administrar aquilo. Então, eu diria que é isso. O grande risco é ele acreditar demais no feeling, na percepção e acabar tomando decisões erradas. Perfeito. Realmente, né? Tudo aquilo que você não mensura, você não consegue atuar, né? Agir, porque você não tem uma informação assertiva. Muito bom. Professores, mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela participação. E, para finalizar, eu quero relembrar a todos que todos os livros e cursos dos professores estão na vitrine do evento com condição diferenciada. Não deixem de conferir. E agradecer por vocês estarem nos assistindo. Espero que as informações tenham sido relevantes e que vocês possam aplicar aí no dia a dia de vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.